Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Nós estamos já na 7ª quarta-feira falando sobre as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar sobre a última igreja a qual João escreveu, Deus dando a João essa carta para entregar aos anjos destas igrejas. E hoje nós vamos falar sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia. Quarta-feira passada nós estivemos aqui num culto maravilhoso, onde nós falamos sobre a igreja de Filadélfia, a igreja onde ela não foi encontrado erro, defeito, repreensão divina. Já hoje é um pouquinho diferente. Hoje a igreja que nós vamos fazer menção é uma igreja que sofreu a maior repreensão divina, a igreja de Laodiceia, que está no Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 14 até o verso de número 22. Eu quero ler todos os versículos, acompanhe comigo. A palavra do Senhor diz assim: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, te peço, fala conosco, fala com a tua igreja pela tua palavra. Que essa palavra venha encontrar guarida nos corações nesta noite, e que nós possamos sair daqui com as respostas e saciá-lo pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bíblia aberta, por gentileza. Vamos desfrutar do que Deus tem para nós nesta noite. Queridos, quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos que o Apocalipse ele passa uma visão, para que você entenda o Apocalipse, ele tem uma visão dos seus acontecimentos, não numa linha cronológica, mas o Apocalipse ele trabalha como sendo um paralelo. Por quê? Porque quando você olha para o Apocalipse, você vê que tem 7 igrejas, que tem 7 selos, que tem 7 taças, e todos esses selos, essas cartas, essas taças, elas têm um significado. E muitos de nós, quando olhamos para o Apocalipse, nós ficamos um pouco assustados pelo conteúdo do livro, até porque a gente não quer saber o que vai acontecer amanhã, a gente não quer saber do nosso amanhã, a gente quer viver hoje, a gente quer viver o agora. E o Apocalipse, quando a gente fala que o Apocalipse é escatologia bíblica, a escatologia na teologia é o futuro das coisas que vão acontecer, é a certeza daquilo que vai acontecer no amanhã na nossa vida. E o Apocalipse, não precisa ter medo de estudar o Apocalipse, de conhecer o Apocalipse, de entender o livro do Apocalipse. Por quê? Porque não é difícil de entender. Você vai precisar um pouquinho mais se aplicar nele para entender toda essa figura de linguagem, essa maneira a qual Deus se expressa através do livro. Mas não tem nada no Apocalipse que está escondido. É que a gente quer ler o Apocalipse tentando descobrir quando é que Jesus vai voltar.
E nem no Apocalipse, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar o dia, a hora e o momento que Jesus vai voltar. Por mais que o Apocalipse ele nos avise das coisas que irão acontecer, anunciando a vida de Cristo, mas não tem na Bíblia algo que taxe a vinda de Jesus. O povo fala assim, não, é que quando acontecer isso, é que quando acontecer aquilo que Jesus vai voltar. Tudo nos mostra que Cristo já está voltando. Só que o nosso erro maior em ler o Apocalipse é que, e às vezes a gente nem se interessa nele, porque a gente acha que isso só vai acontecer amanhã, já não está acontecendo, já não aconteceu, vai acontecer amanhã. Então, por que eu ler um livro que vai acontecer só depois? Então não adianta eu ler o livro, até porque Jesus vai voltar quando? Amanhã. Vai voltar depois. O meu milagre, aquilo que preciso vai acontecer hoje? Amanhã, não hoje. Então eu uso a escatologia bíblica não como uma verdade atual, eu uso como lata de lixo para jogar as coisas que eu preciso e as coisas que o céu nos promete. Como por exemplo, Jesus no Monte das Oliveiras, ele faz uma promessa àqueles que lhe ouviam, aos galileus, dizendo assim: varões galileus, porque estáis olhando para cima, o mesmo Senhor que vi subir, um dia ele vai voltar para buscar vocês. Porque ele foi preparar lugar para que onde ele esteja, vocês estejam junto com ele também. Amém. Ou seja, isso aqui é uma promessa. E essa promessa, a gente não acredita nela. Por quê? Porque a gente sempre joga ela para amanhã. Então o Apocalipse a gente olha como se fosse algo utópico. O Apocalipse é uma utopia. Eu não vou viver o Apocalipse. Só que a partir... Já começou há 6 quartas-feiras atrás, há 7 quarta-feiras atrás, começou um estudo sobre o Apocalipse, falando sobre as igrejas da Ásia Menor, conhecido como as igrejas do Apocalipse, as cartas das igrejas do Apocalipse. Já começou. E quando você vai adentrando, você vai percebendo que muita coisa no Apocalipse não vai acontecer, já está acontecendo faz tempo. É a gente que não está tomando atenção do que a Bíblia está nos dizendo. Como por exemplo, quando você olha para as igrejas do Apocalipse, você percebe que é um exemplo da igreja atual. A pergunta é: que igreja nós estamos vivendo hoje? Será que é o contexto da igreja de Éfeso? Será que é o contexto da igreja de Esmirna? Será que é o contexto da igreja de Pérgamo? Será que é o contexto da igreja de Sardes? Qual que é o contexto da igreja que a gente vive hoje? A pergunta é essa. Porque o livro do Apocalipse, eu falei que ele trabalha no paralelismo. Então quando você pega a história das igrejas e aparelha com os 7 selos, você vai ver que é uma similaridade nos acontecimentos. Isso é fantástico. Quando você pega os 7 selos com as 7 trombetas, você vê que o acontecimento daqueles cavalos, da abertura dos 4 primeiros selos, há uma similaridade muito grande dos acontecimentos das trombetas que são tocadas. Então não é algo cronológico do primeiro capítulo ao 22º capítulo, quando se encerra. É um paralelismo do livro, andando, dizendo assim, não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo e já aconteceu. Eu vou falar ainda sobre a abertura dos selos, e a gente vai iniciar na próxima quarta-feira, falando sobre o primeiro selo. E quando você olha para os primeiros selos, a abertura dos primeiros selos, você vê 4 animais, 4 cavalos. Aí você fica falando assim, é 4 cavalos dos Apocalipse. A gente nem vai chegar a ver esses cavalos, não vai, né? Não vai, né? O primeiro cavalo mencionado lá, só para você ter um gostinho, para você não me deixar sozinho quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre o primeiro selo. O primeiro selo fala do primeiro cavalo. O primeiro cavalo é o cavalo branco. E esse cavalo simboliza uma coisa que muita gente entendeu até hoje. A gente fala assim, que cavalo é esse? Alguém vai falar assim, é o anticristo. Você tem certeza? Você tem certeza? É aí que está o nosso erro. Às vezes a gente não para estudar e é levado pelo que os outros falam. Seja curioso no que diz respeito à Bíblia, irmão. Se debruce, estude, leia. Se questione. O mesmo paralelismo da igreja é trabalhado nas cartas às igrejas da Ásia. Por quê?
Nós estamos vivendo num tempo de uma igreja dessa que foi falada. E se você for olhar para o contexto da história, no século que vivemos, nós estamos vendo nada mais nada menos do que a igreja de Laodiceia. Porque não estamos vivendo nos últimos dias da igreja na face da terra. É os últimos tempos, irmãos. Tudo mostra que Jesus já está voltando. Então nós estamos vivendo o último período, que é o período da igreja de Laodiceia. Pastor, não. Irmão, eu me lembro de uma igreja que antes fazia-se culto com luz de lampião, debaixo de pé de jaca, nos terreirão de café, igreja interiorana, que era de chão batido, e lá a glória se manifestava, lá o povo se alegrava, havia simplicidade e havia poder. Hoje existe luxo, pompa, templo suntuoso, poder não existe mais. Até porque se alguém for batizado com o Espírito Santo, vira testemunho. E a gente fica falando, eita, você viu que o irmão foi batizado com o Espírito Santo? E você, por que dificultando, irmão? Porque isso não é corriqueiro e não é normal. Mas deveria ser, sim ou não? Verdade. Se adentrasse alguém nessa porta precisando de um milagre, numa cadeira de roda, cego, surdo, e viesse pedir oração aqui na frente, e nós nos reuníssemos como igreja, irmão, fala a verdade comigo, não me engane, ele sairia daqui enxergando? Não. Mais cego ainda. Não, não é demais, não. É uma pergunta. Quando eu falar a verdade. Se alguém chegar aqui numa cadeira de roda e falar, pastor, eu tenho fé para se levantar dessa cadeira, eu quero que o senhor ore por mim, a gente vai dizer, ainda bem que ele tem fé, porque a nossa... Você está entendendo? Então assim, diante das necessidades que temos e que vemos, a gente já ora com incredulidade, porque a gente sabe que a gente tem tudo, só que do essencial a gente não tem nada. Poder de Deus. Não. Aleluia. A gente virou clube, irmão. E só entra quem a gente gosta, quem veste a roupa que a gente veste, quem tem a carinha que a gente tem, quem fala do jeito que a gente fala. É clube. A igreja hoje tem o poder de transformar vidas. Tem. A igreja hoje tem no seu coração o sentimento de acolher, de cuidar. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos dinheiro. Nós temos meios, redes sociais. Nós temos as mídias. Nós temos tudo para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho. Mas eu prefiro fazer selfie fazendo biquinho do que usar a rede para dar um testemunho, para pregar o Evangelho. Eu prefiro ostentar na rede a vida que não tenho, do que usar a rede, a internet, para levar Jesus para as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, a gente está vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Leia comigo, eu nem comecei a ler, né? Eu vou ler. Primeiro, verso de número 14, do Apocalipse 3. Olha o que diz lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É Deus se revelando à igreja exatamente como ela precisa que ele se revele, dentro da necessidade espiritual, social e cultural da igreja. Então ele fala assim, quem fala com vocês é o Amém. Quando ele fala o Amém, ele está dizendo, ele está dizendo quem fala com vocês é aquele que é o necessário para todos aqueles que precisam.
É o eu sou que está dizendo. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso aqui ele está falando o quê? Ele está falando de verdade. Isso aqui ele está falando de identidade, de pessoa que não tem variação na sua conduta. Aí no 15 ele diz assim, ó: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Aqui ele pega pesado. Quem dera fosses frio ou quente. O céu dizendo assim: quem me dera que vocês fossem quente, ou que fosse já frio logo. Aí no 16, mas assim, porque és morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de pegar vocês e vomitar vocês, jogar de dentro de mim. Me dá náuseas, me dá enjoo olhar para o culto que vocês fazem, para a vida que vocês vivem. Por que ele fala isso? Porque Laodiceia estava entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis tinha fontes termais, água quente. Colossos tinha água gelada. E Laodiceia tinha um aqueduto que, porque ela não tinha fonte de água, que puxava a água dessas cidades. Então quando a água chegava, ela se misturava e não chegava nem gelada e nem quente, ela chegava morna. A água quente, ela era medicinalmente saudável. A água gelada também tinha as suas prioridades medicinais. E a água morna? Não dá nem para tomar banho e não dá nem para beber. Então Deus faz uso disso para dizer assim: vocês são igual a água que chega na cidade de vocês. Não é nem quente e não é nem frio. Por que ele se expressa assim? Por que ele se expressa assim? No verso número 17 ele diz assim, ó: pois dizem, a igreja dizendo, a igreja falando, a igreja se expressando, Deus usa a própria igreja, a palavra da igreja para orientar. Por quê? No verso de número 15 ao verso de número 17, nesse que a gente vai ler, você percebe que Deus dá um diagnóstico da situação da igreja. Deus, ele passa, como se ele tivesse fazer uma consulta. Então ele passa um diagnóstico do que a igreja está passando. No verso de número 18 ao verso número 20, ele faz um apelo à igreja. Aleluia, glória a Deus. E no verso número 1 ao verso número 2, ao final do capítulo, ele faz uma promessa à igreja. Então é um diagnóstico, um apelo e uma promessa. E não há condenação aqui. Deus não condena a igreja. Deus faz um diagnóstico, mostra a situação. Deus faz um apelo à mudança e depois Deus faz uma promessa. Não existe condenação aqui. Então não tem a palavra como algo condenatório, porque às vezes soa a palavra como se fosse de condenação. A gente está condenado. Glória seja dada. Não está. Quando a palavra nos expõe, não é para envergonhar nem para condenar, mas é para melhorar a gente. Aleluia. Aleluia. É para eu olhar e meditar e falar assim: eu tenho que melhorar, porque a palavra não veio para condenar, a palavra veio para orientar e nos mostrar a promessa para aquele que for fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso número 17 ele diz assim: vocês estão dizendo, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí ele diz assim: e vocês nem sabem que você é infeliz, que você é miserável, que você é pobre, que você é cego e que você é nu. Então, isso aqui é forte demais. Por que ele fala assim, ó? Por que ele diz assim, ó? Vocês nem sabem que vocês acham que são felizes, mas são infelizes. Vocês acham que são ricos, mas são miseráveis, são pobres. E que vocês acham que enxergam muito bem e estão cegos. E também acham que estão bem vestidos e estão nus. Por quê? Porque Laodiceia, ela era o banco da Ásia Menor. Das cidades das 7, ela era a mais rica. Quando houve o terremoto
no ano 70 da era cristã, depois de Cristo, que devastou Filadélfia. Essa cidade também foi afetada. Laodiceia também foi afetada. Só que ela era tão abastada, tinha tanto dinheiro, que ela não precisou do auxílio de Roma para poder se reerguer. Não precisou. Ela mesma se reconstruiu porque ela tinha dinheiro, ela tinha poder aquisitivo. Ela era autossuficiente. Então o povo dizia assim: nós estamos ricos, nós estamos abastados, nós não precisamos de nada. Aí vem o céu dizendo assim: sabe de nada, inocente. Você, no lugar de ser feliz, você é infeliz. Posso falar um negócio aqui? Pode. Tem tanta gente correndo atrás das coisas, achando que aquilo vai lhe trazer felicidade, quando a felicidade não está nas coisas. Na verdade, a felicidade nossa está na salvação de Cristo para com a nossa vida. Glória a Deus. A nossa alegria vem do Senhor. Glória a Deus. E é por isso que o profeta falou assim, Abacuque, dizendo: mesmo que lhe falte tudo, mesmo que o produto da oliveiramente, que as ovelhas sejam arrebatadas, que nos currais não haja vaca, mesmo que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor. A alegria dele está onde? Senhor. Então que nos falte tudo, só não falte presença. Glória a Deus. Porque na verdade a fonte da alegria na nossa vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque eu vejo tanta gente dizendo que é abastado e se pendurando em corda, e eu vejo um monte de crente vivendo com salário mínimo, no justo ali, e quando a gente vai dar um conselho para ele, a gente sai aconselhado. Tal é a fé no coração do crente. Porque nós entendemos que a nossa alegria não está nas coisas. Louvado seja o nome do meu Senhor. Você não sabe nada. Vocês são infelizes, miserável. Essa cidade era o banco daquela região, tinha muito ouro, era um povo abastado. Por isso que eles diziam: sou rico. Aí Deus dizendo: vocês são pobres, miserável. Aí ele diz assim: ó, vocês são nu. Ah, estão bem vestidos? Vocês são nu. Por quê? Porque tinha uma grande, era um polo têxtil, grandes fábricas têxtil nessa cidade. Inclusive em Laodiceia eles faziam o mercado de uma lã muito famosa, que era a lã negra, muito famosa naquele tempo. Era status da alta sociedade daquela época, produto muito caro, e só encontrava em Laodiceia. Não, eles estão bem vestidos aqui, ó, só lã negra. E o Senhor vai dizendo assim: bem vestido para vocês, porque na minha visão vocês estão nu. Vocês estão cegos. Por que a Bíblia diz que eles estavam cegos? Porque lá tinha um grande hospital, uma grande clínica, faculdade de oftalmologia, que tinha um pó que eles produziam, que era conhecido como pó frígio, que eles faziam um colírio para pingar nos olhos, e tinha um poder de curar catarata. E era algo extraordinário naquele tempo. E Laodiceia isso era tecnologia de ponta naquele tempo. Então eu vou dizer assim: não, aqui nós temos a nossa clínica de oftalmologia, e todo mundo enxerga bem. E o céu está dizendo: vocês estão cegos. Aleluia. Glória a Deus. E no verso número 18 ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo. Aqui resume o capítulo todo. A carta toda se resume aqui. Eu repreendo. Quem repreende? Deus repreende.
eu repreendo e disse. Deus faz o que, irmão? Deus faz o que, irmão? Fala aí, está escrito na Bíblia. Castiga. Castiga todos quanto amam. Exatamente isso. Só que hoje, presbítero Vanderlei, a gente quer um evangelho docinho. A gente quer um evangelho que não doa, que não constrange a mudança, que não nos confronte. Eu quero um evangelho, sabe? Eu quero um Jesus que se adapte a mim. Evangelho não é isso. Glória seja dada. Evangelho segundo a Bíblia, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Glória seja dada. Deus fala essas palavras fortes à igreja: vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Isso aqui ele não fala para condenar, isso aqui ele fala porque ele ama. É o pai que chega para o filho e corrige. E todo pai que corrige o filho é porque ama o filho. Posso falar um negócio aqui? Pode. Vou falar já. Quando o teu pastor não te cobrar mais sobre a vida que você leva, é sinal que você não importa mais. Então ame a correção. O pai que corrige o filho é porque ama o filho, que é o melhor para o filho. Glória a Deus. E às vezes ele tira do filho doce. Não é porque ele quer o mal do filho, porque ele quer saúde para o filho. Ele quer alimentação saudável para o filho. Só que o filho quer bala e o pai quer dar giló. O filho quer chiclete e o pai quer dar couve-flor. E nem tudo que vem de Deus a gente degusta com muita alegria. Por quê? Porque eu quero balinha, irmão. Eu quero docinho, irmão. Vem cá. Muito doce dá diabetes, viu? Fica ligeiro. Nos alimentos que estão dando por aí, tem umas comidas que dão por aí, que empanturra, faz mal. Os evangelhos mais ou menos. Então, irmão, não sacia, não alimenta, não ajuda. Sacia, eita, que delícia! O doce é bom. Fala um negócio aqui. Tem gente que preza tanto, irmão, o alimento alheio, como por exemplo, tem gente que tem crente que só vem no congresso, sim ou não? Você conhece aqueles que vem no congresso? Não fala, não precisa falar. Sim. Só participa de congresso, só em congresso. É de festa. É de festa. O fulano de tal vai vir, o fulano de tal vai vir. Aí ele sai de lá e vem na igreja e participa do congresso, vem. Quando termina o congresso, desaparece todo mundo. Cadê os crentes? Não sei, acabou o congresso. Tem que fazer congresso todo final de semana. Vou fazer congresso. Só que assim, vem cá. É bom você chamar a gente fora, é bom você receber gente fora. Isso é bom, é louvável. Isso é muito bom. Só que o melhor é você valorizar a palavra de casa, irmão. Glória a Deus. Dos obreiros da casa, do seu pastor. Valorizar. Porque assim, veja bem. Congresso é pregado aquela palavra, aquela comida de domingo. Comida de domingo. Sabe aquela comida de domingo? Que é maionese, arroz, lasanha e carne assada. Delícia, deu água na boca, não? Bom demais, não é não? Aí você come no domingo e fala, eita, que delícia. Aí entra na segunda e está doido para chegar no domingo. Agora vem cá, coma maionese todo dia. Come, todo dia. Eu quero ver se no quarto dia não está odiando maionese. Porque é comida de domingo não é para todo dia, irmão. Agora vem cá. Quem enjoa de feijão e arroz? Feijão e arroz. Quem já enjoou de feijão e arroz? Tem, irmão. Você não enjoa de feijão e arroz? Feijão, arroz e bife. Feijão, arroz e ovo. Feijão, arroz e carne moída. Minha esposa adora.
Carne moída. Mas não enjoa, você não enjoa. E o que sustenta na verdade? Arroz e feijão. Arroz e feijão. Tem gente que quer viver de palavra. Não, vamos lá. Eu quero ouvir o fulano de tal. Vamos lá. E maionese aqui. Vamos pra cá, que agora tem outra aqui. Vamos pra cá. Maionese de novo. Aí vamos pra cá. Vai chegar um ponto que vai, ó, empanturrar você, irmão. Vai te fazer mal, vai te dar náuseas. Não é sadio. Feijãozinho com arroz, feijãozinho com arroz, feijãozinho com arroz na quarta, feijãozinho com arroz no sábado, feijãozinho com arroz no domingo. Quando você chegar no congresso, desfrute da maionese. Vai, come maionese, não é pecado. Mas valorize o feijão e o arroz, irmão. Glória a Deus. Amém. Aí eu fico olhando. Não vou nem falar para a igreja, vou falar para os obreiros aqui, que certamente vocês já ouviram. Todo culto Deus mesmo prega. Quando não é o pastor, é o Monticeiro. Quando é o Monticeiro, é o Jair. Quando não é o Monticeiro, é o Monticeiro. Quando é o Monticeiro, todos os mesmos. Eu não vou nem na igreja, só os mesmos. Já ouviram isso? Já ouviram isso, não? Se alguém me falar comigo, eu vou chamar você para confirmar. Mas é uma verdade, irmão. É todo dia a mesma coisa, todo dia. Você quer o quê, irmão? Pregando a Bíblia é o suficiente. Glória a Deus. É o suficiente, irmão. O errado não é quem prega. Jesus, fala Deus. Errado é não pregar a palavra de Deus. É o que eu costumo dizer, irmão. É tão simples pregar, é só pregar a Bíblia. Aí fica contando a história. Meu irmão, você pega esse celular, que tem uma bobagem. Falei, não, enfim. Tem uma irmãzinha aí que pega o telefone e fala assim: esse aqui é o iPhone. Para vir um iPhone, qual que é o teu iPhone? Para vir um iPhone, para vir um iPhone 15, teve que vir primeiro um iPhone 12. É simples, prega a Bíblia, que conserta, ficar contando historinha no púlpito. Não para de conversa, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que ficar movimentando as coisas. Não, é porque, veja bem, é porque eu tô vendo a bola de fogo que tá vindo na bola. Olha a bola de fogo que tá vindo no anjo. E eu me faz essa banhada. E ele fica tudo doido. Uns procuram um anjo, outros querem correr das varas hoje. E fica tudo doido. Não para com isso, irmão. Prega a Bíblia que é mais fácil. Glória a Deus. Mesmo Jesus. Fala Deus Santo. Eu repreendo e disciplino a quem não. Por que Jesus trouxe a palavra dura a essa igreja? Porque ele amava a igreja, ele ama a igreja. Se eu estou falando isso é porque eu amo a igreja. Irmão, ame a disciplina, a correção. Ame a Bíblia, irmão. Queira ser ministrado, constrangido pela Bíblia. Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 23. Quem diz lá? Diz assim: atentai para a minha repreensão. Preste atenção. Quando ele fala atentar, ele está falando valorize. Queira, busque a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso. Ele diz assim, ó: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Eu quero que vocês conheçam as minhas palavras. Aleluia. Os meus desígnios, as minhas verdades. Aí ele continua: mas porque clamei e vós recusastes. Ele falou e o povo recusou. Aí ele continua: porque estendi a mão e não houve quem estendesse a mão de novo para ele. Aí ele diz: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Então ele está dizendo assim, ó: valorize a minha repreensão. Valorize a minha repreensão, porque eu derramei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Eu clamei e vocês recusaram. Eu estendi as mãos para vocês e vocês não estenderam a mão para mim. Antes rejeitaste o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Aí no 26, olha o que ele diz. Presta atenção no 26.
cá, ó. Irmão, vamos pro culto de ensino. Irmão, vem pra igreja. O crente tem que ser igrejeiro, tem que vir pra igreja. Venha! Aí fica todo mundo dizendo, porque eu não sei se eu vou, porque não sei, será que vem? Eu não vou, porque. Ó, que diz o 26. Aí, às vezes, a gente recebe um povo dizendo assim, pastor, olhe por mim, pastor. Olhe por mim, pastor, pelo amor de Deus, olha aí, pastor. Olha, põe a mão na minha cabeça, pelo amor de Deus, pastor, que o inimigo se levantou, está acontecendo. Olha aqui para mim, pastor, olha. Aí a gente fica olhando e fica analisando. Aí a gente até ora. E olha o que o céu diz a respeito desse, ó, no 26. Também eu me rirei da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Aleluia. O céu dizendo assim: eu derramei o Espírito, você não quis. Eu derramei a palavra, você não deu ouvido. Eu estendi a mão, você encolheu a sua. Agora veio o terror e você vem querer chegar até mim. Meu Deus. O que Deus fez? O que Deus faz? A Bíblia está dizendo, olha o que ele faz. Também eu me rirei, eu darei risada da vossa desventura, da vossa desgraça. Deus olhando, falando assim: eita meu filho, como eu quis te ensinar e você não deu ouvido. Qual que é o texto que diz em todas as dois termos, duas coisas Deus repete nas igrejas? Qual que é? Primeiro, eu conheço as tuas obras. Se repete para todas. Em todas as igrejas Deus fala assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Aí para as 7 igrejas ele fala uma coisa. Qual a segunda coisa que Deus repete para todas? Quem tem ouvido, ouça. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, Aleluia. ouça. Um conselho. Aí que ele diz assim, ó: também, quando chegar o terror na sua vida, eu vou dar risada da sua desventura. E vindo o vosso terror, eu zombarei. Quando ele está falando de zombar, ele está dizendo assim, ó: não te avisei, não falei para você que ia dar ruim. Só que quando eu estava falando, você não estava dando ouvido. Quando eu estendi a mão para te ajudar, você encolheu a sua. Quando eu derramei o Espírito, você não quis receber. Aleluia, Senhor. E você está dizendo: agora você está aí. Não te falei, não te avisei. Louvado seja o nome do meu Senhor. É aqui nesse momento que a gente vê que Deus também tem as suas particularidades, irmão. Louvado. Que a gente acha que a gente pode fazer o que quiser, depois correr para os pés de Jesus e falar: Senhor. Aí Deus fala assim: tá bom, meu filho, eu sou obrigado a te perdoar, tá bom? Eu sou obrigado. Não, Deus é obrigado. Não é que Deus é obrigado, mas a graça de Deus, favor imerecido sobre a nossa vida, nos salva. Agora que Deus faz a gente passar uns apertos por causa das nossas desventuras, Deus faz. Verdade. Ele só não deixa morrer, mas que Ele deixa sofrer um pouquinho e fala: eita, tá bom ainda, filho? Tá bom, pois é, quando eu quis estender a mão, você não quis a mim. É nesse momento que a gente vê que o Evangelho é um pouco mais sério do que a gente pensa. Que a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes hoje para não perecer amanhã, porque tem tanta gente colhendo hoje o que plantou ontem, e não adianta. A colheita é individual, cada um colhe o que planta, só que cuidado, plantar é opção, colher é obrigação. Eu escolho o que planto, e tem que tomar cuidado com o que planto, porque depois, quando eu for colher, eu sou obrigado a colher exatamente o que plantei. E ninguém pode dividir com você a obrigação da colheita. Você vai colher. Aí ele diz no verso número 20. Ele diz assim, ó: eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Meu irmão, fala com vida, me ajude. Eis que estou à porta aí. Bato. Olha só, ponto e vírgula. Irmão, ponto e vírgula. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ó o segredo, se alguém abrir a porta, entrarei. Aleluia. Glória a Deus. A carta era para quem? Para quem era a carta? Para a igreja de Laodiceia. Ele estava escrevendo para a igreja. Ele orienta a igreja. Aí ele chega e fala assim:
Estou na porta da igreja, gente. Oh, meus filhos queridos, igreja! E eles tudo dentro da igreja. Tem alguém aí para me ouvir? Se vocês abrirem, eu vou entrar pro culto. Vocês me deixaram para fora. Quero entrar. Ele está dizendo, entrarei. Isso quer dizer que ele estava fora. Como é que faz culto a Jesus, ele estando dentro aí, quentinho? Meu Deus. Irmãos, chega mais perto aqui que eu quero pregar só para você agora. Ó, não faltava liturgia, ortodoxia, organização, não faltava música bonita, não faltava gente bem organizada, não faltava. Deus não fala no quesito da igreja de má organização. É igual tem igreja que ele fala assim: tem entre vocês doutrina de demônios. Tem ou não tem igreja que fala? Aqui não fala, porque não tinha. A igreja era muito bem ordenada, todo mundo queria congregar lá. Tinha ar-condicionado, tinha telão, tinha cadeira confortável, tinha fraldário, tinha estacionamento amplo, tinha igreja, era top, era muito bem ordenado, todo mundo sentava. Vai começar o culto, 5, 4, 3, 2, dá glória, eita glória, tudo muito organizado, tudo muito bonito, todas as pessoas cultas, a diaconia era top, os ministérios de louvor eram top, os obreiros eram top, era tudo top. Só que tinha um detalhe. E quem era? Deus. Deixa eu de fora. Jesus estava lá de fora do culto. Tinha tudo, só que não tinha nada. É por isso que eles falam assim: vocês acham que são ricos, mas estão pobres. Vocês acham que têm visão, mas estão cegos. Vocês acham que têm roupa, estão nus. Por quê? Porque vocês têm tudo. Só que lhe falta. Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o que ele fala? Ele fala assim: se vocês abrirem a porta, eu entro e vou cear com vocês a Santa Ceia. Aleluia. Jesus não estava. E a Santa Ceia vai relembrar o quê? O sacrifício de Cristo até que Ele volte. Só que eles faziam Santa Ceia sem o principal da festa estar presente. A gente não precisa de Jesus, irmão. Não, deixa aqui com a gente, vem pra cá. Deixa com a gente aqui, que a gente vai fazer o nosso culto aqui. Não, a gente não precisa de Jesus, não, a gente tem tudo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fala a Deus, tu és fiel, meu Senhor. Hoje, irmão, assim, a gente olha muito para o quê? A gente olha muito para ortodoxia, para o costume, para a liturgia, é tudo para doutrina, tudo para isso. Tudo, a gente olha, é muito cuidadoso quanto a isso. Só que tem muita coisa dentro da igreja faltando o principal, que é Jesus, presença do Espírito Santo. Uns cultinhos mais ou menos, irmão. O povo chega na igreja e senta tudo muito bonitinho e tal. E do jeito que ele entra, ele sai também. Porque não é antiético da glória. Levanta a mão, ele faz assim. Aleluia. É tão bonitinho ver os irmãos chorando e as irmãzinhas chorando. Eu esqueci meu lenço, mas é mais ou menos assim. As irmãzinhas chorando. Por quê? Os cílios é novo. Não posso suar, porque senão a chapinha vai pro beleléu. Não posso amassar o terno que é novo. Não, e o terno é tão justinho que não pode nem se mexer. Vai ganhar a mão, tem que ganhar a mão meio assim, ó, porque não pode nem se mexer. O terno é justo, irmão, porque é moda. Para dar as pedaladas não dá, calça meia canela, não tem como. Daí fica. É tudo muito bonitinho, irmão. Os cultos tudo muito organizadinho, tudo muito coisadinho, tudo muito bonitinho. Só que não tem presença do Espírito Santo de Deus. Deus, aleluia. Que saudade que eu tenho daqueles cultos que não terminavam. Você lembra, Johnny? Dos cultos que não terminavam? Vamos ficar tudo na igreja, pulando uns caídos da presença, da glória, da graça, outros saltando. Os pais pegavam os filhos, levavam o colo para casa e o filho extasiado da glória, o pai levando e tal. Hoje não tem isso. Não! Por quê? Liturgia, não tem que ter muito organizado. Não pode. O culto
é racional, o nosso culto é racional. A gente não pode, meu irmão, às vezes a gente tem que dar uma doidada do culto, irmão, porque a presença de Deus faz isso com a gente. Às vezes o Espírito Santo toma um pregador e toma a palavra também, e fala o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e a igreja recebe a palavra, o Espírito Santo se manifesta, a gente quebra o protocolo, entra na graça de Deus e deixa Deus levar o culto. Está na hora, irmão. Está na hora de fazer alguma coisa diferente, buscar Deus de uma forma diferente, querer ver Deus se movimentar no meio da igreja. E Deus quer usar você para isso. Deus quer usar você para isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fala, Pai. Glória a Deus. Não, mas hoje Glória a Deus. é umas festas na igreja que Jesus não participa. Glória a Deus. Umas festas na igreja que Jesus não participa. É uns negócios que acontecem na igreja hoje em dia que Deus não comum. Hoje em dia, divórcio no meio da igreja é comum. O pastor troca de 3 mulheres. Cada ano troca de carro e troca de mulher. Não, mas é obreiro. É convencional. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui, deixar ele um pouquinho apagadinho aqui, daqui a pouco a gente pega e coloca ele no carro de novo, e está tudo certo, e está tudo legal, e está tudo bem. Leva a vida e promiscuidade dentro da igreja, está tudo legal, está tudo bem. E Jesus batendo na porta, tem alguém para me ouvir? Eu quero entrar aí. Aleluia! Glória a Deus! Sexualidade lascívia dentro da igreja, desfile de moda, dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. Igreja não é lugar para mostrar look, sapato novo, gravata nova, cabelo novo, não é nada disso. Igreja é para se reunir, para adorar a Deus, dizendo assim, não importa, não sou eu o centro, é Jesus o centro da nossa adoração. Então a gente vai vir para adorar, para louvar, para engrandecer, para exaltar a Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Senhor. E a religiosidade, os assembleanos Saulo, quem conhece também? Glória a Deus, louvado seja o nome Eu do estou Senhor. em outro nível espiritual do que vocês. Então curvem-se depois, antes de falar comigo. Não é? Como se cara feia fosse sinônimo de santidade. Dá medo de olhar. Uma religiosidade sem tamanho. O novo convertido vem, precisa ser cuidado como alguém que precisa ser amparado, alimentado, sustentado. A gente já quer logo que, irmão, tem que ser igual eu, que estou 40 anos na igreja. Eita, Jesus. Cadê o cuidado, o amparo, o carinho, o carregar, o levar no colo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Fala, Pai. Santo. O que Jesus pensava da igreja? O que Jesus pensava da igreja, das igrejas? O que Jesus pensava? E é interessante que o pensamento de Jesus é o avesso do nosso. Por quê? A igreja pobre, Jesus dizia, tu é rica. Glória a Deus. E a igreja rica, Jesus dizia, tu é pobre. Isso é loucura. E a igreja fraca, Jesus dizia, eu sei que tu és fraco, então eu já coloquei na tua frente uma porta aberta para você passar, porque eu sei que você é fraco. Glória a Deus. Ele é um Deus que conhece a igreja. Glória a Deus. E é assim que o mundo pensa de nós como igreja. O que o mundo pensa de você? O que o mundo acha de você? Como que o mundo desenha ou descreve você? Glória a Deus. Por quê? Perceba. Para Ezequiel, o vale de ossos secos era o quê? Um vale de ossos secos, um cemitério de coisa morta, bagunçada. Isso na visão de... Ezequiel. E para Deus o que era? Soldados. Um grande exército. Para a família de Davi, quem era Davi? Menor, pequeno. O menor, o pequeno, no fundo da fazenda. Vamos ver lá. Quando vieram ungir rei, não, cadê o menino? Não precisa, não tem jeito, não leva jeito para rei. Não tem característica de rei, não tem jeito, não leva jeito para rei.
assim: quando ele não chegar, nós não nos acertamos ele. Chegou, foi ungido. E quando ele foi no campo de batalha, quem está aí falando de nós aí? Quem quer ir lá em Golias? Ele falou: não tem ninguém aí, homem, corajoso, valente, para vir lutar comigo. Não tem ninguém. Aí o que Davi foi fazer? Levar a marmita para os irmãos. Levar a marmita para os irmãos dele. Levar a marmita. E chegou quando levou a marmita, entregou a marmita e ficou falando: mas caramba, homem. Quem é esse circunciso aí que está falando, que está gritando aí? Quem é esse camarada? Acho que tem um goleiro. Sai daí, rapaz. Sai daí que você vai levar uma flechada. Sai daí. Vem pra cá. Não, sai daí nada. O cara está falando de nós aí. E os outros o que? Com armadura, com escudo, com espada. Não, se esconde. Por que se esconde? O que? O cara está falando de nós aí. Por quê? Para todo mundo, ele era só o office boy da parada. Mas para Deus, é aquele que ia libertar o exército de Deus daquela opressão. Para a família dele, ele era só um menino esquecido no fundo da fazenda. Mas para Deus, quem ele era? Era o maior rei que a terra já viu. A visão nossa, irmão, é meio turva para essas coisas. E José? Quem José era para os seus irmãos? Conhecido como menino sonhador, a qual eles pegaram e venderam como escravo. E ele não passava de um escravo. Para a família ele era sonhador, na sociedade ele era escravo. E no céu quem ele era? Fica tranquilo que eu estou preparando para ele ser governador. E Neemias, quem era para o mundo? Quem era Neemias? Louvado seja o nome santo. Não passava de um servo do rei. Glória a Deus. Não passava de um nuco, de um serviçal, de alguém que comia a comida do rei primeiro, para ver se não estava envenenada. Era alguém descartável à luz da sociedade. Isso para o mundo naquela época. Mas para Deus, quem ele era? Eu tenho um plano para ele. Porque para vocês ele pode ser descartável, mas para mim vai ser aquele que vai levantar as muralhas de Jerusalém e vai entrar para a história como o maior estrategista que essa terra já viu. Quem era Pedro? Para o mundo, ele era um pescador que estava devendo para o fisco naquela época. Por isso que estava agoniado na praia, porque não conseguiu pegar peixe para pagar o seu tributo. E entre os discípulos, quem ele era? O ignorante, sanguíneo, que cortou a orelha de Malco e depois traiu Jesus 3 vezes no pátio da casa do sumo sacerdote. Louvado seja o nome do meu Senhor. Mas e para Jesus, quem era Pedro? Pedro, tu és a pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Pedro era descartável, mas para Jesus era uma ferramenta estratégica para tudo quanto Jesus veio pregar para nós na terra. E quem era Paulo? Perseguidor. Perseguia e matava os cristãos. Quem era ele para a igreja? Quem era ele para Ananias? Deus fala: Ananias, tem um homem conhecido como Paulo, que está numa casa, numa rua chamada Direita. Ali, está ali, vai lá e ora por ele. Eu falei: eu? Nada. O senhor não sabe, Jesus não está por fora. O senhor já saiu daqui faz um tempinho e o senhor não está sabendo o que está acontecendo aqui embaixo. Mas eu conheço esse cara. Esse cara aí é um perseguidor. Aí Jesus falou assim: perseguidor para você, meu filho, mas para mim ele é vaso escolhido. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Fique de pé. Grandioso Deus, aleluia. Glória. Quem foi Jesus para o mundo? Aleluia, santo dos santos. Quem foi Jesus para aquele a quem ele veio? Oh, Espírito
insignificante que nem o receberam. Para alguém, como por exemplo para os maçons, Jesus é conhecido como o arquiteto do universo. Algumas religiões, como o budismo, entendem ele como um grande profeta. Isso para o mundo. Agora para nós, quem Jesus é? Para nós ele é o Cordeiro de Deus, que tira, arranca o pecado do mundo. Essa verdade que acreditamos. E nós entendemos que Ele nos constrange pela Sua palavra, não porque Ele quer o nosso mal, porque Ele nos ama. E muitas vezes o processo nos faz chorar. Não é porque Ele não quer o nosso bem, não, é porque Ele quer nos melhorar. Porque Ele fala assim, ó, eu repreendo a quem eu amo, eu repreendo a quem eu amo, eu repreendo a quem eu amo. Jó falou assim, como posso eu aceitar o bem do Senhor e não aceitar o mal? O Senhor me deu e o Senhor para si tomou. Nós aceitamos muito bem os ganhos, nós aceitamos muito bem o milagre, nós aceitamos muito bem a resposta, o bem do Senhor para a nossa vida. A gente testemunha, a gente agora. Sabe que a gente está disposto a testemunhar as nossas desgraças também? É, grande Deus. Porque Jó falou assim: Deus me deu e Deus tirou. Ele atribuiu a Jesus o ganho e a perda. É, Deus santo. Ele atribuiu a Deus o ganho e a perda também. Será que eu tenho condições de atribuir a Deus o que ganho e atribuir a Deus o que perco? Deus santo, Deus fiel. E aprender a ser grato a tudo ou em tudo? Grande Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Deus repreende quem Ele ama. Aleluia. Deus repreende quem Ele ama. Louvado seja. Eu não sei como você está, eu não sei como você está vivendo, eu não sei como que você tem vivido como igreja, eu não sei o que está se passando na tua alma. Talvez seja um momento de porta aberta, como seja um momento de porta alguma, mas uma verdade eu sei, que Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aleluia! É Deus! Eu repreendo a quem eu amo, eu repreendo a quem eu amo, eu repreendo a quem eu amo, eu repreendo a quem eu amo. E ele diz: a quem vencer, a quem vencer, a quem vencer, a quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. A quem vencer vai se assentar no trono de Deus. Aleluia! Só que a carreira espiritual não é para quem chega primeiro, É Deus, aleluia. mas é quem chega até o final. Porque às vezes a gente corre umas carreiras no que diz respeito ao evangelho, que eu quero chegar primeiro, porque a medalha eu vou alcançar se eu chegar primeiro, e não é. O evangelho é para quem chegar, independente da colocação que chegue. Você tem que Chegar. chegar. Aleluia. Glória a Deus. E quando fala, aqui está dizendo, a quem vencer, ele está dizendo, quem não desistir, quem não parar, quem não se acovardar, quem não voltar atrás, quem não desanimar, quem não ficar parado. É, Jesus, verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso mostrar velocidade. Eu não preciso querer chegar primeiro. Eu só não posso desistir, mesmo que doa. Mas eu tenho que sempre estar caminhando em direção ao meu destino. Verdade. Glória. Aleluia. Irmão, a palavra do Senhor diz assim: que quem quer vir após mim, tome cada um a sua, Cruz. venha após mim e Fica. uma cruz.
O patíbulo de uma cruz pesa cerca de 40, 50 quilos. Quem consegue correr com um saco de cimento nas costas? Alguém consegue? Consegue. Quando fala de cruz, está falando de carga. E quando fala de carga, não adianta correr. Evangelho é um passo após o outro. Eu conheço a história de um homem chamado Davi na Bíblia, que quando foi buscar a arca do tesouro, que ornamentou carros e bois para buscar a arca, que Uzá colocou a mão na arca e morreu. Depois ele teve que colocar a arca depositada na casa de alguém, voltar para Jerusalém, orar ao Senhor, pedir estratégia, voltar a buscar a arca. E quando ele volta a buscar a arca, a estratégia do céu para ele era qual? 7 passos. Parava, sacrificava, adorava, pegava a arca, andava 7 passos, parava, sacrificava, adorava, prestava culto, pegava a arca, andava 7 passos, parava, sacrificava, oferecia culto ao Senhor, andava 7 passos. É Deus, aleluia. 40 quilômetros para chegar em Jerusalém andando dessa forma. Quanto tempo levou? O evangelho não é loucura, dá pressa que ele chegar. Não chegar, não. Você tem uma cruz que te custa. Se você correr demais, vai se contundir. É um passo após o outro. Não queira chegar primeiro que o outro, não. Chega no seu tempo. Só não desista. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque aos que não desistirem, aos que vencerem, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Tem um trono para você. Ô glória. Tem honra para você. Aleluia. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. E amém. Quero orar. Se alguém nessa noite carece dessa oração diante da palavra que foi ministrada, eu quero te convidar a você dar um passo de fé, para que nós possamos juntos aqui clamar ao Senhor diante desse altar, certo de que Deus nos ama, seja no bem que Ele nos oferece, quanto no mal que porventura estejamos passando. Certo é a certeza que temos: Ele nos ama. Ele nos ama. Glória a Deus, verdade, Senhor. Eu quero orar. Tem alguém que carece dessa oração? Venha rápido, meu horário já foi. Eu preciso orar. De onde você vai cantar, filho? Tocando.